Eu sei que tem lá suas restrições, porque além de conviver com todos esses que a gente citou aqui, pode achar até que seja deselegante apontar o dedo para um ou para dois em relação ao atual momento de São Paulo. Mas, ô Jameli, tem que ter algum responsável por esse momento que o São Paulo está vivendo. É o Crespo? Só o Crespo? Não, eu acho que do Crespo não. Ontem ele foi mal. Ele escalou mal e os deuses do futebol ajudaram ele. O Tolói se machuca, em vez de ele mudar o sistema naquela hora... O Sabino, né? Ele colocou o Sabino, coloca um meia, como ele colocou no meio tempo, o que ele colocou o Lucas, coloca o Lucas ou alguém no meio de campo. Então, a lesão do Tolói, que saiu machucado, foi a oportunidade dele mudar o esquema, cara, porque não estava dando certo com 3 zagueiros contra um Ceará que tinha só o Pedro Raul na frente. Não tinha mais ninguém. São Paulo foi absolutamente inofensivo. Foi horrível. Eu defendi o Crespo nos 2 jogos contra a LDU, porque eu acho que ele fez bem. Porque o São Paulo era para ter feito 3 ou 4 gols, perderam gols, não fez nenhum, foi eliminado pela incompetência do ataque do São Paulo. Mas ontem ele começou mal, depois melhora. E a questão do São Paulo, o problema, Cacá, eu acho que é mais embaixo. Porque a gente viu ali 8 treinadores, né? Então, quer dizer, não é o problema treinador, cara. Então, eu acho que o problema são os jogadores e a gestão. Né? A gente tem que, eu acho que o São Paulo tinha que botar a mão na consciência, o Casares, o Belmonte, o Muricy, o Milton Cruz, o Rui Costa, esse pessoal todo fala assim, será que o nosso modelo de gestão está dando certo? Ou será que a parte política está interferindo muito? Se a gente não está fazendo alguma coisa? Porque, como eu falei, cara, vai mexer no Muricy? Vai mexer no Milton Cruz? Pô, eu gosto deles, sou fã deles, trabalhamos juntos, sou amigo... Posso falar que sou amigo deles, cara, mas eu acho que o São Paulo tem que rever isso também, essa parte da gestão, né? O departamento médico é muito criticado, daí muda o médico sai, o outro vai, vem o outro, e daí tem... Então, eu acho que o São Paulo tem que botar a mão na consciência, e isso não tem que ser externo não, Cacá, eu acho que tem que ser interno. Tem que ver lá, vem cá, como que a gente está aqui? Vamos fazer a função, cada um tem que fazer a sua parte no São Paulo. E nesse universo todo aí que está acontecendo em São Paulo, eu acho que o Crespo ele está fazendo. Ontem, eu me coloco no lugar do Crespo. Ele olha para o banco de reserva e vai falar assim, cara, quem eu mexo? O André está machucado, o Caleri está machucado, você tem... o Lucas também a boca. O Lucas na minha boca, o Oscar não joga, e daí vem a crítica de tudo quanto é lado, que o Lucas e o Oscar não jogam, e pagam mais do que a folha toda, que tem que fazer, que tem que rever o contrato. Não vão rever no contrato, cara. Que jogador vai chegar e falar assim, eu amo o São Paulo, eu tenho contrato até o final de 2026, até o final de 2027, e eu vou abrir mão de metade do meu salário, eu só vou receber quando... Cara, a gente não vive nesse mundo, né, meu? Então, eu acho que o São Paulo tem que rever. E a parte boa, a notícia boa que eu vejo do São Paulo é que, cara, fez os pontos necessários para não ter que olhar para baixo e brigar... por rebaixamento. Não tem, na minha opinião, acho que não tem chance nenhuma do São Paulo cair. Então, isso é uma vantagem, mas que tem que ser revisto isso, acho que tem que ser. Muito bem. Eu quero a opinião de vocês. Já, Léo, a gente vai colocar campinhos, inclusive, do jogo contra a LDU para o jogo de ontem, o que muda o time. A gente vai analisar mais dentro da questão estrutural, tática, que o Crespo está colocando o São Paulo para jogar. Ô Berna, você tem alguma pista em relação ao culpado? Há um culpado só? É uma série de culpados? É um conjunto? Deve derrubar e sair Belmonte junto com o Casares, com o Muricy, joga todo mundo fora e traz outro? O que faz? Vou citar de novo aqui o livro do Ferran Soriano, né? A bola não entra por acaso. No São Paulo acontece isso. O principal culpado é o Júlio Casares. Para mim está claro isso. Ele deu uma entrevista, ele nunca fala. Ele falou hoje com o brilhante companheiro Rodrigo Capello, e deu uma declaração estarrecedora, admitindo que sacrificou o endividamento do São Paulo para ter uma conexão, segundo ele, com o torcedor. Ou seja, São Paulo mal financeiramente, ele falou, não, vamos piorar um pouco a situação aqui, porque a gente precisa de uma reconexão com o torcedor. O que implica uma reconexão com o torcedor? Ganhar título. São Paulo ganhou? São Paulo ontem teve 12 mil pessoas. Que reconexão com o torcedor é essa? Essa reconexão pode ser colocada com outro nome, né? Entrar para a história do clube, de alguma forma. Exato. Ganhar algum título que marque o nome de Júlio Casares, né, é algo extremamente egoísta. Né? Porque ele é um cara responsável. A Copa do Brasil já era ele com o Dorival, não? Era. Sim. Ele ganhou a Copa do Brasil e o Paulista, então.
Ele ganhou o Paulista com o Crespo em 2021. E a Copa do Brasil com o Dorival. A Copa do Brasil com o Dorival. Foi isso que ele conseguiu de títulos. A Campeonato Paulista de 21, que ele falou que era a Copa do Mundo de São Paulo. Então, respondendo a sua pergunta, para mim é o Júlio Casares, é dele a culpa. Ele é o comandante, é o presidente do clube. São Paulo tem muita gente dando pitaco no futebol. Rui Costa, Muricy, Carlos Belmonte. É muita gente. Por que não resolve? As questões não são resolvidas. E aí é um clube que está muito endividado. A dívida do São Paulo só aumenta, está batendo na casa de R$1 bilhão. E o poder de arrecadação do São Paulo é muito menor, por exemplo, do que o do Corinthians. Só para citar outro clube que está num caminho pior do que o do São Paulo financeiramente. Mesmo o São Paulo colocando 40, 50 mil pessoas no Morumbi? O endividamento só aumenta, Cacá, porque são várias as contratações. Aí o camarada fala assim, não, mas peraí, é jogador que está em final de contrato, a gente não paga por direitos federativos, ou passe, como queiram, mas tem luvas embutidas e salários altíssimos. Por exemplo, traz o Oscar não joga. Então que contratação foi essa? Qual o benefício que essa contratação trouxe esportivamente? Tivemos no ano passado o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, então, Daniel Alves. Isso tudo tem um custo altíssimo. Então, a administração é mal feita e ela não tem impacto em resultado esportivo, que no fim das contas você gasta para ganhar título, para montar time bom e ganhar título. Só que você mostrou com propriedade até lá pouco. São vários os técnicos e todos eles com pensamentos bem antagônicos no que diz respeito a futebol, né? Você sai de um Diniz para ir para um Crespo, vai para um Rogério Ceni, para ir para um Dorival, quer dizer... Qual a coerência? Era necessário ter sido demitido o Zubeldia? Eu acho que a passagem dele pelo São Paulo chegou ao fim. O time melhorou muito com o Crespo. A parcela de culpa do Crespo, ela é minúscula, se é que ela realmente existe. Eu acho que ela existe, Léo, no curto prazo. Eu acho muito difícil, e eu não gosto tanto dessas análises a curto prazo, tá? Respeito, mas eu não gosto muito, porque há 2 semanas aqui a gente fez um programa pós São Paulo e Cruzeiro falando que o trabalho do Crespo era muito bom. Mas Eu acho que não pode mudar em 2 semanas. O trabalho do Crespo segue sendo muito bom. Ele tira, para mim, muito mais do que esse elenco do São Paulo pode oferecer. Muito mais. O São Paulo poderia ter sido eliminado antes da Copa Libertadores, poderia ter caído mais cedo da Copa do Brasil, poderia estar na segunda metade da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, não fosse o que o Crespo fez pelo São Paulo e o desenho que ele conseguiu dar para a equipe de forma rápida. Só que tem uma questão. Quando você monta muito bem a sua equipe, passa a chamar a atenção, os adversários vão passar a te estudar muito mais. Vão passar a saber quais são as armas que o São Paulo pode oferecer num jogo de futebol. E aí você precisa ter o plano B, o plano C, o plano D, algo que a gente falou aqui ao longo das últimas semanas sobre o Palmeiras, por exemplo. E neste momento, com a quantidade de jogos que você tem no calendário, de semanas cheias disponíveis, o Crespo não consegue ainda ter o plano B, o plano C, o plano D. O plano A está muito escrachado, está muito na cara para todo mundo. Só que você precisa começar a criar suas variações. Por que ele joga com 3 zagueiros? Porque é assim que o modelo de jogo dele coloca o São Paulo posicionado de uma certa forma, com os 2 alas, os 3 zagueiros, 2 homens de frente, 3 meio-campistas. Isso vinha dando muito certo. Talvez ele precise de mais opções a partir de agora, só que a gente aí entra numa outra seara. Tempo para treinar e jogadores qualificados para executarem mais de uma função. Tem muita gente machucada também. Tem muita gente machucada, já a gente vai entrar também nessa parte das lesões, que eu acho que é um ponto curioso. Mas... que é que o Rigoni, quanto o Rigoni pode entregar para o São Paulo enquanto coletivo? Quanto o Tapia pode entregar para o São Paulo enquanto coletivo? O Caleri não seria um centroavante muito mais qualificado se estivesse disponível para comandar o ataque do São Paulo? Oscar e Lucas, em condições ideais, não elevariam o patamar da equipe? Não dariam soluções melhores ao treinador? Ele, como ele diz, ele é um piloto de Fórmula 1, só que o carro que ele conduz hoje em dia, cara, não tem, tá com o pneu furado, o motor não funciona, tem N problemas dentro do carro. E mesmo assim ele continua fazendo o carro andar. Eu acho que o trabalho do Crespo é muito bom no São Paulo. Não fosse o Crespo, o treinador no São Paulo, nesse momento, a situação seria muito pior. Eu vejo assim, eu vejo que o Crespo, ele tá pagando pelas eliminações nas Copas. Porque ele perde para o Atlético Paranaense, que é uma pancada, o São Paulo... tinha claro que ia passar, e a eliminatória para a LDU. Eu acho que aí é o ponto, o tendão de Aquiles, são essas duas erros pontuais. Só que aí pode pegar no pé dele. Agora, no Campeonato Brasileiro, lembra que ele pegou o time
mal, fez uma sequência boa. Ele melhorou. Deu O uma São Paulo esticada melhorou boa. em relação ao trabalho do Então eu acho que no Crespo é isso. Agora, eu acho que o outro lado que a gente... Só que quanto às eliminações, como é que foi a eliminação na Copa do Brasil? Tem o Rafael pênalti, expulso. uma expulsão O aos Rafael 4 minutos de expulso. jogo, mal feita, aliás. O Rafael foi expulso e isso levou o São Paulo a ser eliminado. O São Paulo tinha vencido o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense como mandante. Tomou um gol no final, foi um vacilo, tivesse matado 2-0 o primeiro Podia ter jogo. feito até o 3-0. Já, exato, já era. Mas a gente vai entrar na questão da eficácia, que foi o motivo também para a eliminação do São Paulo. Nos 2 jogos contra a LDU, o São Paulo criou diversas oportunidades. Luciano desperdiçou um caminhão de chances. Aí não está na conta do cara. Não tem como. E o outro lado, Cacá, que eu gostaria de tocar, né? A gente vê que tem uma briga entre Belmonte e Casares. O ano que vem é ano de eleição. Então, os times de futebol, a política do futebol, dos clubes de futebol é complicada, cara. Porque quem elege os presidentes são os conselheiros. Então tem uma campanha, já está tendo uma campanha já há um ano de quem vai ser o sucessor do Casares, porque ele quer ser ele não pode ser reeleito, ele quer ser reeleito no ano do centenário. Então ele tem que ficar agora, botar alguém no lugar dele, daí vem uma briga, o Belmonte não sei o quê, e daí parece, a gente não sabe do que acontece, mas parece que o racha que aconteceu foi a questão da venda, né, de Cotia. De terceirizar a Cotia, porque o Belmonte não quer, o Casares quer, e daí começa essa briga, essa confusão, e daí tem uma contratação, um boicota o outro e tal. Cara, isso é complicado. Eu não estou sabendo dessa notícia. Conta pra gente o que aconteceu. Não, o que a gente tem a notícia é que o Casares está conversando, primeiro era com aquele grupo grego, né? Agora é um outro grupo. Não, era o Evangelos Marinakis. Então um lunático, né? Para comprar a base do São Paulo. Eles vão entregar a galinha dos ovos de ouro para alguém. A ideia não é entregar, a ideia é fazer uma parceria, claro, passar. A gente não sabe o que acontece, né? Porque do futebol a gente sabe o que está da porta para trás e que deixam sair. Então tem essa parte que pode terceirizar, agora parece que é uma outra empresa que está entrando também. Pô, mas a galinha dos ovos de ouro, você vai se desfazer dela? Cacá, eu acho que eu não sei se o Casares quer, o Belmonte quer e quem não quer, mas eu acho que é um tiro no pé. Cotia tem que ser valorizada e, na minha opinião, tem que parar de contratar jogador estrangeiro e jogador mais velho e jogador que a gente não vai fazer a diferença. Tem que ter um bom, ou 2 caras assim. E daí abre espaço. Agora você contrata Ferrarese, você contrata Rigoni, você contrata Tapia e tal. E a molecada da base vai jogar onde? Eu acho que não é só pelo fato de ser estrangeiro. Tá? Tem jogadores estrangeiros de qualidade discutível, mas tem também as chegadas de Oscar e Lucas. Também. Tem isso tem impacto financeiro. E aí o poder de barganha do São Paulo vai lá embaixo. Por quê? Tem que vender o almoço para comprar o jantar. Mas, Bernardo, a aposta era o Oscar e o Bernardo seriam os caras diferentes. Não, mas tudo bem. E eles não jogam. Não é pelo fato do cara ser estrangeiro que ele é ruim. Sim, mas é que a maioria que vem são os estrangeiros. Tudo bem. A oportunidade de negócio é barato. Eu não vou rotular assim, bom, o cara vem, o estrangeiro não presta, o Oscar e o Lucas prestam. O Oscar e o Lucas foram 2 grandes jogadores. Mas os caras têm condições físicas precárias, a gente está vendo isso, né? Então é o seguinte, o que eu acho é a vinda desses caras, todos eles, tá? Tapia, Rigoni, dentre outros lá atrás, e também Oscar e Lucas, isso faz, Rames Rodrigues e tal, isso faz com que o clube se endivide. Aí é o seguinte, vem qualquer um e tira o Henrique Carmo do São Paulo por menos de 10 milhões de dólares. Que tinha que estar jogando. Exato. Aí o Lucas Ferreira mal jogou pelo São Paulo, já foi embora. Tá, William Gomes. Eu só quero pontuar, eu não sou contra trazer estrangeiro, ao contrário. Não, eu entendi o seu ponto. E outra coisa, é a mesma coisa de trazer, que nem o Mailton. Foi uma contratação que eu acho que é uma contratação que ajuda muito. Foi um cara que é uma contratação boa. Essa contratação é boa. Ele vai tapar talvez um lateral que tenha na base de Cotia para jogar no momento? Vai. Não vai ter espaço para ele. Não vai jogar. Mas, cara, é uma contratação que ele entrega, ele está fazendo. Então, deixar bem claro que eu não sou contra o estrangeiro, não. Eu sei, não é esse o ponto. O ponto é no pacote, né, você tem jogadores de qualidade discutível e jogadores caros. Né? E aí, quando a gente vê essa fala do Júlio Casares, hoje, a gente fala, peraí, e a história do FIDIC, que seria o guardião da boa prática de governança financeira do São Paulo? O Casares falou, eu coloquei em xeque o endividamento, ele sacrificou para aspiar da forma correta.
Eu sacrifiquei. Mas peraí, Bernardo, para a gente entender, o FDIC fecha os olhos para os gastos do São Paulo? Não, ele não fecha os olhos, mas ele não tem a prerrogativa de falar, não vai fazer isso. Ele recomenda. Não vai gastar acima do que Isso, o time pode do que gastar. pode, exatamente. Mas aí você começa a fazer investimento, né, traz o Rigoni, por exemplo, né, agora para citar um jogador que é um jogador meia boca, e perde o Henrique, porque vem um clube e leva o jogador por menos de 10 milhões de dólares. No caso foi o CSKA, né? O CSKA não, o Shakhtar. Isso. Então, assim, e aí? Qual o benefício? O São Paulo tira proveito do quê nessa história? O São Paulo ganha no quê? Porque esportivamente não ganha. Financeiramente, tampouco. Então, onde está... Aí vem a pergunta que já tem uma resposta. Se você não tem nenhum tipo de ganho, seja esportivo, seja financeiro, a administração é horrível.